Você já teve aquele momento na vida em que alguém que deveria te proteger, te apoiar, simplesmente decide te humilhar na frente de todo mundo? Pois é, eu tive. E foi exatamente no dia em que eu deveria estar comemorando mais um ano de vida que minha própria irmã decidiu transformar minha festa de aniversário no palco do anúncio do noivado dela. Mas o que ela não sabia é que eu guardava um segredo sobre o noivo dela, um segredo que mudaria tudo naquela noite. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Era uma sexta-feira chuvosa de outubro quando decidi que faria a minha festa de aniversário de 28 anos. Não porque eu fosse uma pessoa festeira, na verdade sempre preferi comemorações íntimas, mas porque sentia que precisava marcar aquele momento da minha vida de alguma forma especial. Tinha acabado de conseguir uma promoção no escritório de advocacia onde trabalhava como paralegal, tinha me mudado para um apartamento próprio no centro de Portland e, pela primeira vez em anos, me sentia no controle da minha própria narrativa. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala de estar com janelas enormes que davam para a rua principal e uma cozinha americana que, mesmo compacta, tinha tudo o que eu precisava. Decorei tudo com plantas, samambaias suculentas, uma ficus benjamina no canto da sala que batizei de Benjamin. Era meu refúgio, meu espaço sagrado, longe da pressão constante da minha família. Minha irmã Madison sempre foi o centro das atenções na família Thompson. 2 anos mais nova que eu, loira natural, com aqueles olhos azuis que nossa mãe sempre dizia serem um presente dos céus e uma personalidade magnética que atraía pessoas como mel atrai abelhas. Eu, por outro lado, era morena de olhos castanhos, a mais séria, a que sempre preferia um livro a uma festa, a que nossa mãe constantemente lembrava que precisava se arrumar mais ou sorrir mais para conseguir um namorado. A dinâmica entre nós sempre foi complicada. Madison tinha facilidade para tudo, esportes, relacionamentos, popularidade na escola. Eu sempre tive que me esforçar o dobro para conseguir metade do reconhecimento que ela recebia naturalmente. Quando ela decidiu estudar design gráfico, nossos pais aplaudiram sua criatividade. Quando eu escolhi direito, claro, a Sarah sempre foi a certinha da família, como se ser responsável fosse um defeito. Mas naquele outubro, pela primeira vez, eu estava genuinamente feliz com minha vida. Tinha conquistado coisas por mérito próprio, longe da sombra da Madison. Por isso decidi fazer a festa, pequena, mas especial. Convidei cerca de 15 pessoas, alguns colegas do trabalho, 2 amigas da faculdade que ainda mantinha contato, minha prima, Jéssica, que sempre foi mais próxima de mim, e, claro, a família. Passei a semana inteira organizando tudo nos mínimos detalhes. Comprei ingredientes para fazer meu famoso bolo de chocolate com recheio de morango, receita da minha avó Eleanor, que só eu sabia fazer na família. Escolhi uma playlist cuidadosamente, misturando jazz suave com algumas músicas mais animadas. Comprei luzes de string para pendurar pela sala, criando um ambiente aconchegante. Até fiz pequenos arranjos de flores que distribuí pela casa. A verdade é que aquela festa representava mais do que apenas um aniversário. Era uma declaração silenciosa de independência. Pela primeira vez, eu estava criando um momento especial para mim, no meu espaço, com pessoas que genuinamente se importavam comigo. Não era sobre impressionar ninguém ou competir com a Madison. Era sobre celebrar quem eu tinha me tornado. Na quinta-feira antes da festa, enquanto testava a receita do bolo, recebi uma ligação da minha mãe, Patricia Thompson. Sarah, querida, sobre a festa de amanhã... Já senti aquele tom na voz dela. O tom que geralmente precedia pedidos que eu não queria atender. O que foi, mãe? Bom, a Madison estava comentando que não tem visto muito você ultimamente e ela queria muito estar presente amanhã. Você sabe como ela fica quando se sente excluída? Respirei fundo. Madison, se sentir excluída sempre foi código para Madison quer atenção e você precisa dar. Mãe, eu convidei a Madison. Ela disse que tinha outros compromissos. Ah, sim, mas os planos dela mudaram. E você sabe como é importante manter a harmonia na família, principalmente agora que... Bem, ela está passando por um momento especial. Momento especial? Ah, deixa para ela te contar pessoalmente. O importante é que ela vai estar lá amanhã, está bem?
Desliguei o telefone com um aperto no peito. Madison sempre conseguia isso, transformar qualquer coisa que fosse minha em algo sobre ela. Mas decidi não deixar que isso arruinasse meu humor. Era minha festa, minha casa, minhas regras. Ela podia vir, mas não ia roubar meu protagonismo. Na sexta-feira, passei o dia inteiro arrumando tudo. Limpei a casa dos cantos, organizei a mesa do buffet, preparei drinks, ajeitei as flores. Quando terminei, por volta das 5 da tarde, olhei ao redor e senti orgulho. Estava tudo perfeito, simples, mas acolhedor, exatamente como eu queria. Tomei um banho demorado, escolhi um vestido azul naval que realçava os meus olhos, um presente que eu tinha dado para mim mesma quando recebi a promoção, e me maquiei com cuidado. Quando me olhei no espelho, não vi a irmã certinha ou a que precisava se arrumar mais. Vi uma mulher de 28 anos, independente, bem-sucedida, celebrando suas conquistas. Os primeiros convidados chegaram pontualmente às 7. Jake, meu colega do escritório, trouxe uma garrafa de vinho tinto que tinha guardado para uma ocasião especial. Emma e Rachel, minhas amigas da faculdade, chegaram juntas, carregadas de presentes e sorrisos genuínos. Aos poucos, a casa foi se enchendo de conversas, risadas e aquela energia boa que só eventos íntimos conseguem ter. Meus pais chegaram às 8, pontuais como sempre. Papai, Robert Thompson, me cumprimentou com um abraço apertado e disse que estava orgulhoso da mulher que eu tinha me tornado. Mamãe me deu 2 beijinhos no rosto e comentou que a casa estava uma graça, embora eu tenha percebido ela olhando ao redor como se avaliasse o que poderia ser melhorado. Madison chegou às 8h30, naturalmente fazendo uma entrada que chamou a atenção. Vestido vermelho justo, salto alto, cabelo em cachos perfeitos. Ela me cumprimentou com um sorriso deslumbrante e disse que eu estava lindinha, com aquele tom que sempre carregava uma pitada de condescendência disfarçada de carinho. Mas naquele momento nada disso me afetou. Eu estava genuinamente feliz, rodeada de pessoas que me queriam bem, no meu próprio espaço. A conversa fluía naturalmente, as pessoas elogiavam o bolo, a decoração, a música, e eu me sentia vista, apreciada, celebrada. Foi então que percebi Madison sussurrando algo no ouvido da minha mãe. Vi mamãe arregalar os olhos e sorrir de uma forma que eu conhecia bem, aquele sorriso de quem acabou de receber uma notícia que considerava maravilhosa. Elas se dirigiram até o meu pai e logo os 3 estavam conversando em um canto, com expressões de excitação mal disfarçada. O estômago começou a revirar. Conhecia esses sinais. Madison estava planejando algo e minha festa estava prestes a se tornar o cenário para mais um dos seus momentos de protagonismo. Mas naquele momento, ainda otimista, tentei ignorar. Continuei conversando com meus convidados, servindo drinks, fazendo as honras da casa. Era minha noite, minha celebração. O que poderia dar errado? Como eu estava enganada. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Era quase 9h30 quando Madison pediu a atenção de todos. Eu estava na cozinha, cortando mais fatias do bolo, quando ouvi ela bater uma colher na taça de champanhe. Pessoal, posso pedir um minutinho da atenção de vocês? Meu sangue gelou. Aquele tom de voz, aquela postura, eu conhecia muito bem. Era o mesmo tom que ela usava quando tinha 7 anos e decidia que queria brincar com o brinquedo que eu estava usando, o mesmo tom quando anunciou na formatura dela que ia se mudar para Nova York para seguir os seus sonhos. Sempre dramático, sempre calculado para maximizar o impacto. Saí da cozinha ainda segurando a faca do bolo, tentando manter a compostura. Todos os convidados se viraram para ela, que estava parada no centro da minha sala, com aquele sorriso radiante que eu conhecia desde a infância. Primeiro, quero parabenizar minha irmã mais velha, Sarah, por mais um ano de vida. Parabéns, maninha! Ela levantou a taça em minha direção e todos repetiram o brinde. Eu forcei um sorriso e acenei, mas meu coração já estava acelerado. Conhecia Madison o suficiente para saber que aquilo era apenas o preâmbulo. E já que estamos todos aqui, reunidos nessa noite especial, cercados de amor e família,
Eu não consegui resistir e preciso dividir com vocês uma notícia que está fazendo meu coração explodir de felicidade. O silêncio tomou conta da sala. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha, o som distante do trânsito lá fora, minha própria respiração ficando mais rápida. Madison estendeu a mão esquerda, onde um anel de diamante brilhava sob as luzes que eu tinha cuidadosamente pendurado pela sala. Eu vou me casar! O grito coletivo de surpresa e alegria ecoou pelas paredes do meu apartamento. Emma soltou um "Oh, meu Deus!". Jake quase derrubou o drink. Minha prima Jéssica correu para abraçar a Madison. Minha mãe começou a chorar, aquele choro feliz que ela sempre reservava para os momentos especiais da Madison. E eu? Eu fiquei parada ali, ainda segurando a faca do bolo, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Não era o fato de ela estar noivada que me chocou. Madison sempre foi o tipo de pessoa que atraía relacionamentos facilmente. Aos 26 anos, já tinha tido 3 namoros sérios, enquanto eu mal conseguia manter alguém interessado por mais de alguns meses. O que me deixou sem ar foi a escolha dela. A escolha deliberada de transformar a minha festa de aniversário no palco para o anúncio mais importante da vida dela. Conta tudo! Quando foi? Como foi? Quem é o sortudo? As perguntas voavam de todos os lados enquanto eu permanecia invisível, encostada na parede da minha própria sala. Madison estava radiante, claramente adorando seu centro de atenção. Foi ontem à noite. Ele me levou para jantar no The Primal, aquele restaurante incrível no centro, e quando chegou à sobremesa, o anel estava no mousse de chocolate. Mais gritos, mais abraços, mais tiradas de lágrimas de felicidade da minha mãe. E quem é o noivo? Perguntou Rachel, minha amiga da faculdade, genuinamente curiosa. Foi nesse momento que Madison olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que começou o discurso. Havia algo no olhar dela, uma mistura de triunfo e desafio que me arrepiou. É o Tyler Morrison. Vocês talvez não o conheçam, mas ele é incrível. Trabalha com investimentos, mora num loft lindíssimo no Pearl District e, bom, vocês vão conhecê-lo em breve. Tyler Morrison? O nome atingiu meu peito como um soco. Não porque eu conhecia Tyler Morrison. Eu conhecia Tyler Morrison muito bem. Intimamente bem. Tentei manter a expressão neutra, mas senti o sangue drenar do meu rosto. Tyler Morrison não era apenas um cara que trabalha com investimentos. Tyler Morrison era o homem com quem eu tinha saído durante 8 meses no ano anterior. O mesmo Tyler Morrison que terminou comigo por mensagem de texto, dizendo que não estava pronto para um relacionamento sério. O mesmo Tyler Morrison que 3 semanas depois de terminar comigo, eu vi beijando uma loira no Starbucks onde costumávamos tomar café juntos. A mesma loira que estava agora na minha sala, exibindo um anel de noivado e recebendo parabéns de todos os meus convidados. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, conectando pontos que eu tinha me recusado a ver. As perguntas casuais que Madison fazia sobre minha vida amorosa nos últimos meses, a forma como ela sempre mudava de assunto quando eu mencionava a Tyler depois do término, os posts enigmáticos nas redes sociais dela com hashtags New Chapter e hashtag Blessed. Madison não conheceu Tyler por acaso. Ela o encontrou através de mim. E a julgar pelo brilho nos olhos dela quando pronunciou o nome dele, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sarah, você tá bem? Você ficou meio pálida. A voz da Emma me trouxe de volta à realidade. Todos os olhares se voltaram para mim. Madison me observava com aquela expressão que eu conhecia desde criança, curiosidade mascarada de preocupação, esperando minha reação. Estou ótima, consegui dizer, forçando um sorriso. Só surpresa! Que notícia incrível, Madison! Parabéns! As palavras saíram da minha boca como se fossem de outra pessoa. Roboticamente me aproximei dela e a abracei, sentindo o perfume caro que ela sempre usava. Chanel No. 5. O mesmo que nossa mãe usava. Obrigada, maninha, ela sussurrou no meu ouvido durante o abraço. Eu sabia que você ficaria feliz por mim. Havia algo na forma como ela disse isso, uma ênfase sutil na palavra feliz, que me fez entender que ela sabia que eu sabia. O resto da festa passou como um borrão.
As pessoas continuaram fazendo perguntas sobre o casamento, sobre o Tyler, sobre os planos. Madison respondeu a tudo com entusiasmo, descrevendo o noivo como se ele fosse a oitava maravilha do mundo. Falou sobre como ele era ambicioso, bem-sucedido, maduro, como ele a fazia sentir especial, valorizada. Cada palavra era como uma agulhada. Não porque eu ainda tivesse sentimentos pelo Tyler. Sinceramente, depois de como ele terminou comigo, eu tinha conseguido seguir em frente. Mas porque cada elogio que ela fazia era um lembrete indireto de que eu não tinha sido suficiente para ele, que onde eu falhei, ela triunfou. Meus convidados, alheios ao drama pessoal que se desenrolava, continuaram celebrando. Jake parabenizou Madison efusivamente e disse que mal podia esperar para conhecer o noivo. Emma e Rachel começaram a falar sobre vestidos de dama de honra. Minha prima Jessica perguntou se eles já tinham pensado em data. E meus pais? Meus pais estavam nas nuvens. Papai abraçou Madison e disse que estava ansioso para conhecer oficialmente o futuro genro. Mamãe não parava de falar como estava feliz, como sempre soube que Madison encontraria alguém especial, como seria lindo planejar um casamento. Ninguém parecia notar que a aniversariante havia se tornado uma figurante na própria festa. Por volta das 11 horas, as pessoas começaram a se despedir. Uma a uma, elas abraçaram Madison, parabenizaram novamente, prometeram ajudar com o que fosse necessário para o casamento. Para mim, restaram abraços rápidos e parabéns pelo aniversário, murmurados quase como pensamentos tardios. Quando finalmente ficamos só nós da família, mamãe se voltou para Madison com aquele olhar de adoração que eu conhecia tão bem. Filha, estou tão orgulhosa de você! E que romântico, Tyler! Quando vamos conhecê-lo oficialmente? Na verdade, disse Madison olhando para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, estava pensando em trazer ele para o jantar de domingo que vem, se todo mundo estiver livre, claro. Claro que sim, respondeu papai imediatamente. Sarah, você vai estar lá, né? Vai ser ótimo você conhecer seu futuro genro. Futuro genro. Se eles soubessem que eu já conhecia Tyler Morrison, que já tinha dormido na cama dele, que já tinha conhecido os pais dele, que já tinha imaginado um futuro com ele. Se eles soubessem que minha própria irmã estava noiva do homem que partiu meu coração há menos de 1 ano atrás. Claro, respondi, mantendo o tom neutro. Mal posso esperar. Depois que eles saíram, fiquei sozinha no meu apartamento, rodeada pelos destroços da que deveria ter sido minha noite especial. Copos espalhados, pratos sujos, guardanapos amassados no chão. As luzes que eu tinha pendurado com tanto carinho agora pareciam tristes, iluminando o vazio que se instalara no meu peito. Sentei no sofá, ainda usando o vestido azul marinho, e pela primeira vez em meses chorei. Não chorei pelo Tyler, esse capítulo estava fechado. Chorei pela Madison. Chorei por descobrir que a minha própria irmã era capaz de algo assim. Chorei porque mesmo depois de anos tentando construir uma relação saudável com ela, eu ainda era só um degrau na escada dela para conseguir o que queria. Mas principalmente chorei porque naquele momento eu entendi que tinha 2 opções: engolir aquilo em silêncio mais uma vez ou fazer algo a respeito. E pela primeira vez na vida eu não estava disposta a engolir em silêncio. O domingo chegou com uma chuva fina que embaçava as janelas do meu apartamento. Passei a manhã inteira tentando encontrar uma desculpa para não ir ao jantar familiar, mas toda vez que ensaiava uma mentira, dor de cabeça, trabalho extra, compromisso inadiável, minha consciência me lembrava de que eu precisava encarar aquilo de frente. Além disso, havia algo que me incomodava profundamente desde a festa. A forma como Madison olhou para mim quando pronunciou o nome do Tyler, aquele brilho nos olhos dela, a pausa calculada antes de revelar a identidade do noivo, tudo indicava que ela sabia exatamente quem Tyler era para mim. Mas eu precisava ter certeza. Cheguei na casa dos meus pais às 5h30, meia hora antes do horário combinado. A casa da família Thompson, em Laurelhurst, sempre foi imponente. 2 andares, jardim bem cuidado, uma daquelas construções que gritam família tradicional bem-sucedida. Cresci naquelas paredes, mas sempre me senti como uma visita em um hotel caro.
Mamãe abriu a porta usando seu avental favorito, aquele com estampa floral que ela guardava para ocasiões especiais. Sara, que bom que você chegou cedo! Madison trouxe o Tyler há 15 minutos. Eles estão na sala com seu pai. Que rapaz mais encantador! Respirei fundo. Vou cumprimentá-los. Caminhei até a sala e lá estava ele, Tyler Morrison, exatamente como eu lembrava. Cabelos castanhos, sempre perfeitamente arrumados, aquele sorriso confiante que costumava me desarmar, terninho casual que custava mais do que o meu salário de um mês. Ele estava sentado no sofá de couro, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história para meu pai, que ouvia com aquela atenção que raramente dedicava às minhas conquistas profissionais. Madison estava sentada ao lado dele, com a mão pousada no braço dele de forma possessiva, usando um vestido rosa que realçava sua pele bronzeada. Quando eu entrei na sala, Tyler olhou na minha direção e, por uma fração de segundo, talvez meio segundo, sua expressão mudou. O sorriso vacilou, os olhos se arregalaram levemente. Mas foi tão rápido que qualquer pessoa distraída perderia. Qualquer pessoa, menos alguém que já conheceu aquele rosto intimamente. Sara! Madison se levantou imediatamente. Finalmente! Tyler, esta é minha irmã mais velha, Sara. Sara, este é o Tyler, meu noivo. Tyler se levantou com aquela elegância natural que sempre teve, estendeu a mão e disse: Muito prazer, Sara. Madison fala muito de você. Sua voz estava ligeiramente mais grave que o normal. Um detalhe que Madison não percebeu, mas que eu reconheci como o tom que ele usava quando estava nervoso. O prazer é meu, respondi, apertando sua mão. Sua pele estava fria e úmida. Madison me contou que vocês se conheceram recentemente. Como foi que se encontraram? Foi Madison que respondeu, rapidamente demais. Foi numa cafeteria. Ele esbarrou em mim e derrubou meu latte, você acredita? Bem como nos filmes. Tyler olhou para ela com uma expressão que eu não consegui decifrar, mas que definitivamente não era de concordância. Durante o jantar, observei cada interação entre eles. Madison estava claramente performando, falava mais alto que o normal, ria de forma exagerada, tocava o braço do Tyler a cada piada. Ele, por sua vez, parecia incomodado sempre que eu estava no campo de visão dele. Tyler, me conte sobre o seu trabalho, disse meu pai enquanto cortava o rosbife que mamãe havia preparado. Trabalho com análise de investimentos na Portland Financial Group. Ajudo clientes a diversificar portfólios, principalmente com foco em tecnologia e energia renovável. Era a mesma empresa onde ele trabalhava quando namorávamos. Na verdade, foi numa festa da empresa dele que nos conhecemos, 2 anos atrás. Que interessante! E há quanto tempo vocês estão juntos? Madison e Tyler se olharam rapidamente. Uns 6 meses, disse ela. 7, corrigiu ele ao mesmo tempo. Outro olhar trocado, este mais tenso. 7 meses. O tempo voou. Madison riu, mas sua risada soou forçada. Eu fiz as contas mentalmente. Tyler terminou comigo em janeiro. Estávamos em outubro, 9 meses. Se eles estavam juntos há 7 meses, significa que eles começaram a se ver 2 meses depois do nosso término. E como vocês se conheceram mesmo? Perguntei, fingindo inocência. Madison mencionou uma cafeteria. Tyler pigarreou. Na verdade, foi num evento. Um evento de networking. Madison o olhou. Amor, foi na cafeteria. Você esqueceu? Ah, sim, cafeteria. Desculpa, foi um dia corrido. A tensão estava palpável, mas meus pais não pareciam notar nada. Eles continuaram fazendo perguntas sobre o relacionamento, sobre os planos de casamento, sobre onde eles queriam morar depois de casados. A cada resposta, eu percebia mais inconsistências. Madison dizia que eles gostavam de fazer trilhas juntos. Tyler sempre odiou atividades ao ar livre. Tyler mencionou que gostavam de experimentar restaurantes étnicos. Madison sempre foi extremamente seletiva com comida. Eles estavam claramente inventando uma versão romantizada de um relacionamento que provavelmente era bem diferente da realidade. Depois do jantar, enquanto mamãe servia o café e a torta de maçã, Madison se levantou para atender uma ligação. Desculpem, é da minha chefe, vou ser rápida.
Ela saiu para o jardim, deixando Tyler sozinho conosco. Tyler, que bom ter você na família. A Madison sempre foi nossa menina especial, e é óbvio que ela está muito feliz com você. Tyler sorriu, mas não respondeu imediatamente. Seus olhos encontraram os meus por um momento e eu vi algo que parecia culpa. Ela é única, ele finalmente disse. Quando Madison voltou, anunciou que precisavam ir embora. Temos que acordar cedo amanhã. Tyler tem uma apresentação importante, né, amor? É, uma apresentação importante. Eles se despediram com abraços e promessas de voltarem em breve. Tyler me cumprimentou com um aperto de mão formal, mas dessa vez seus olhos não encontraram os meus. Depois que eles saíram, ajudei mamãe a limpar a cozinha enquanto o papai assistia a TV na sala. Que rapaz mais educado, comentou ela enquanto enxaguava os pratos. E é óbvio que ama muito a Madison. Você viu como ele olhava para ela? Na verdade, eu tinha visto como ele olhava para ela. E não era amor. Era algo entre obrigação e ansiedade. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida! A Madison mencionou algo sobre como conheceu o Tyler antes de hoje, quero dizer. Mamãe parou de lavar os pratos e me olhou. Por que você pergunta? Só curiosidade. Eles pareciam meio nervosos quando perguntamos sobre como se conheceram. Bom, você sabe como a Madison é reservada com essas coisas no início. Ela sempre foi cautelosa para não se expor muito até ter certeza de que é sério. Reservada. Madison. Duas palavras que nunca funcionaram na mesma frase. Mas ela nunca mencionou ter conhecido alguém numa cafeteria? Mamãe franziu a testa, tentando lembrar. Não que eu me lembre. Na verdade, alguns meses atrás ela mencionou que tinha conhecido alguém através de um amigo em comum, mas não deu detalhes. Por quê? Amigo em comum. Senti meu estômago afundar. Nada, mãe. Só a curiosidade mesmo. Dirigi para casa em silêncio, com a chuva batendo no para-brisa e minha mente trabalhando a 1000 por hora. As peças estavam se encaixando de uma forma que eu não queria aceitar, mas que fazia total sentido. Madison não conheceu Tyler por acaso numa cafeteria. Ela sabia exatamente quem ele era quando o procurou. E a julgar pelo desconforto dele durante o jantar, Tyler também sabia quem eu era quando começou a sair com ela. Mas o que mais me incomodava não era o fato de eles estarem juntos, era a mentira, era a farsa elaborada para esconder como realmente se conheceram. Era a performance no jantar, fingindo ser um casal apaixonado quando era óbvio que havia tensão entre eles. Chegando em casa, sentei no sofá e peguei meu laptop. Abri o Facebook e procurei o perfil do Tyler. Não olhava há meses, desde que bloqueei ele nas redes sociais depois do término. Desbloqueei e comecei a rolar pela timeline dele. Posts sobre trabalho, algumas fotos de viagens, check-ins em restaurantes. E então, 5 meses atrás, apareceu a primeira foto com Madison. Eles estavam num bar que eu reconhecia, o Tipsy Cow, onde Tyler costumava levar clientes. Madison usava um vestido que eu lembrava de ter visto no closet dela meses antes. A legenda dizia: "Ótima noite com uma pessoa especial." Continuei rolando. Mais fotos, mais posts. Em abril, uma foto de Madison no apartamento do Tyler, o mesmo apartamento onde eu costumava passar os fins de semana. Em maio, foto dos dois numa trilha. Aparentemente, Madison tinha descoberto o amor pela natureza. Em junho, foto de um jantar romântico no The Pearl, o mesmo restaurante onde ele supostamente pediu ela em casamento. Mas foi quando cheguei numa foto de março que meu coração parou. Era uma foto do Tyler numa festa de escritório, a mesma festa onde nos conhecemos 2 anos antes. Mas desta vez, Madison estava na foto também. No fundo, meio escondida, mas definitivamente ela. A data da foto era 3 semanas depois do nosso término. 3 semanas. Madison estava na festa da empresa do Tyler 3 semanas depois de ele terminar comigo. Fechei o laptop e me encostei no sofá,
sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Minha irmã não conheceu Tyler por acaso numa cafeteria. Ela foi atrás dele. Deliberadamente, sistematicamente ela foi atrás do homem que havia terminado comigo e construiu um relacionamento com ele. E agora, eles estavam noivos. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, tomei uma decisão. Eu não ia confrontar a Madison diretamente. Ela obviamente negaria tudo. Eu não ia contar para os meus pais. Eles nunca iriam acreditar que a filha perfeita seria capaz de algo assim. Mas eu também não ia fingir que não sabia de nada. Se Madison queria brincar de jogos, então nós íamos jogar. Só que dessa vez, eu é que faria as regras. Na segunda-feira seguinte ao jantar, cheguei ao escritório com uma determinação que eu não sentia há meses. O escritório de advocacia Miller & Associates ocupava 3 andares de um prédio histórico no centro de Portland, e minha mesa ficava no segundo andar, numa área reservada aos paralegals e assistentes jurídicos. Normalmente, eu chegava 15 minutos antes do horário, organizava os meus casos do dia e trabalhava em silêncio até o almoço. Mas naquela segunda-feira, eu tinha uma missão diferente. Liguei meu computador e, aproveitando que chegara mais cedo que o usual, abri uma aba privada no navegador. Comecei uma investigação mais profunda sobre Tyler Morrison e minha irmã. O LinkedIn do Tyler mostrava que ele estava na Portland Financial Group há 3 anos. Antes disso, havia trabalhado 2 anos na Sierra Investment Solutions. Formado em Economia pela University of Oregon, MBA em Finanças pela Portland State University, nada que eu já não soubesse de quando namorávamos. Mas havia algo no novo perfil dele, uma recomendação profissional escrita 3 meses atrás, por alguém chamado Marcus Chen, CEO de uma startup de tecnologia. A recomendação elogiava Tyler por ter ajudado a empresa a navegar por uma transição financeira complexa durante uma mudança de liderança. Procurei mais informações sobre essa startup e descobri algo interessante. Ela era uma empresa de design digital que havia passado por uma reestruturação em junho, e adivinha quem tinha trabalhado como consultora de design para eles durante exatamente esse período? Madison Thompson. Mais uma peça do quebra-cabeça. Eles não só se conheciam através de mim, como haviam trabalhado juntos profissionalmente. O relacionamento deles era ainda mais calculado do que eu imaginava. Sarah, bom dia! A voz da Jennifer, uma das advogadas seniors, me tirou da investigação. Bom dia, Jen. Você tem um minutinho? Preciso discutir o caso Morrison com você. Morrison? Meu coração deu um pulo. Caso Morrison? Sim, você não viu? Chegou uma demanda nova na sexta passada. Um tal de Tyler Morrison está sendo processado por negligência financeira. Aparentemente, ele deu conselhos de investimento questionáveis para um cliente que perdeu uma quantia considerável. O mundo pareceu parar ao meu redor. Tyler estava sendo processado? O que exatamente aconteceu? Perguntei, tentando soar casual. Jennifer sentou na cadeira ao lado da minha mesa. Pelo que eu entendi da documentação inicial, o Sr. Morrison recomendou investimentos de alto risco para um cliente aposentado, garantindo retornos que não se materializaram. O cliente perdeu cerca de $200 mil. Está alegando que Morrison não foi transparente sobre os riscos e fez promessas que não podia cumprir. Senti uma mistura de choque e, confesso, uma pontinha de satisfação maliciosa. Tyler sempre foi confiante demais em suas habilidades de vendedor. Aparentemente, dessa vez ele havia prometido mais do que podia entregar. E o caso vai para julgamento? Provavelmente não. O escritório dele está tentando chegar a um acordo extrajudicial. Mas a coisa tá feia para ele. Se isso vazar para a mídia, a carreira dele na Portland Financial tá acabada. Durante o resto da manhã, não consegui me concentrar em mais nada. Tyler estava enfrentando uma crise profissional séria e Madison provavelmente nem sabia. O timing não poderia ser mais interessante. Eles acabaram de ficar noivos e agora ele estava potencialmente enfrentando a ruína da carreira. Na hora do almoço, em vez de ir ao café habitual, caminhei até o Pearl District.
Sabia que Tyler costumava almoçar num bistrô específico perto do escritório dele. Hábitos que aprendi durante nosso relacionamento. Encontrei ele sentado sozinho numa mesa do canto, mexendo distraidamente numa salada, com uma expressão preocupada que eu raramente tinha visto nele. Respirei fundo e me aproximei. Tyler. Ele levantou os olhos e, quando me viu, seu rosto empalideceu visivelmente. Sarah? Oi? Ele se levantou desajeitadamente, quase derrubando o copo d'água. O que? Como você? Posso sentar? Precisamos conversar. Ele olhou ao redor nervosamente, como se esperasse que Madison aparecesse a qualquer momento. Claro. Senta. Sentei à mesa e o encarei diretamente. Eu sei, Tyler. Você sabe o quê? Eu sei como vocês realmente se conheceram. Sei que não foi numa cafeteria. Sei que vocês trabalharam juntos na startup. E sei que a Madison foi atrás de você propositalmente. Tyler baixou o garfo e esfregou o rosto com as mãos. Sarah, não precisa mentir mais. Eu só quero entender uma coisa. Por quê? Por que você aceitou sair com minha irmã sabendo quem ela era? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o prato. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e cansada. No início, eu não sabia que ela era sua irmã. Quando a conheci na festa da empresa, ela só se apresentou como Madison. Foi só na segunda vez que nos vimos que ela mencionou que tinha uma irmã chamada Sarah que trabalhava em direito. Ainda assim, não fiz a conexão imediatamente. E quando fez a conexão? Quando ela mostrou uma foto de vocês duas no celular dela. Disse que vocês eram muito próximas e que queria me apresentar para a família logo. Muito próximas. Que piada cruel. E nesse momento, você não achou estranho? Não pensou em terminar tudo? Tyler suspirou profundamente. Pensei, mas... Sarah, você precisa entender. Depois que eu terminei com você, eu fiquei realmente mal. Não pelo término em si, mas pela forma como eu fiz. Por mensagem de texto foi covardia da minha parte. E isso justifica namorar minha irmã? Não, não justifica nada. Mas quando eu conheci a Madison, ela parecia diferente, confiante, sem complicações. E ela não parava de falar como você estava bem, como você tinha seguido em frente, como estava focada na carreira. Ela disse isso? Disse. Várias vezes. Disse que você nem mencionava mais nosso relacionamento, que estava saindo com outras pessoas, que estava super feliz. Eu achei que talvez não fosse tão problemático assim. Senti uma raiva fria crescendo no peito. Madison havia manipulado Tyler tanto quanto me manipulou. E agora? Como você se sente agora? Tyler olhou para mim com uma expressão de exaustão total. Agora eu me sinto preso. A Madison, ela não é a pessoa que eu achei que era inicialmente. Ela é controladora, possessiva. Se eu chego 10 minutos atrasado em casa, ela faz um escândalo. Se uma colega de trabalho me manda uma mensagem sobre algum projeto, ela quer saber exatamente sobre o que conversamos. E ela tem essa obsessão estranha com você. Comigo? Ela sempre está fazendo comparações. Como ela é mais espontânea que você, mais divertida que você, mais isso ou aquilo que você. É como se ela precisasse constantemente provar que é melhor que a sua irmã em todos os aspectos. Isso fazia total sentido. Madison sempre teve uma necessidade doentia de competir comigo, mesmo quando não havia competição alguma. Então por que ficou noivo dela? Tyler baixou a cabeça. Porque eu sou um covarde, Sarah. Porque é mais fácil ir com a corrente do que enfrentar o drama que seria terminar. E porque eu hesitei. Porque o quê? Porque eu estou enfrentando alguns problemas no trabalho e a Madison tem sido um apoio. Financeiro, quero dizer. Ela tem ajudado com algumas despesas. Agora estava tudo fazendo sentido. Tyler estava enfrentando problemas financeiros por causa do processo e a Madison estava bancando ele. Era uma relação de conveniência disfarçada de romance. Tyler, posso te dar um conselho, como alguém que já esteve do seu lado? Ele assentiu. Termina com ela antes que seja tarde demais.
Madison não está interessada em você. Ela está interessada em me derrotar. E quando ela conseguir o que quiser, ou quando você não for mais útil para ela, ela vai te descartar sem pensar 2 vezes. Tyler ficou olhando para mim por um longo momento. E a minha família, os planos, as expectativas? Melhor desapontar algumas pessoas agora do que arruinar sua vida inteira. Levantei da mesa e deixei uma nota de $20 para cobrir o meu café. Tyler, você me magoou muito quando terminou comigo daquele jeito, mas isso é muito pior do que qualquer coisa que você fez comigo. Isso está sendo sobre 2 pessoas usando uma a outra para satisfazer necessidades que não têm nada a ver com amor. Caminhei até a porta, mas me virei uma última vez. E Tyler, se você realmente quer saber como eu tô ótima. Melhor do que nunca, na verdade. Levou um tempo, mas eu entendi que merecia muito mais do que você estava disposto a me dar. E agora eu sei que a minha irmã também merece mais do que isso. Saí do restaurante sentindo uma mistura estranha de alívio e determinação. A conversa havia confirmado minhas suspeitas e me dado informações valiosas sobre a verdadeira natureza do relacionamento deles. Mas, principalmente, tinha me dado uma ideia. Se Madison queria jogar sujo, usando informações privilegiadas sobre minha vida para construir seu próprio relacionamento, então talvez fosse hora de ela descobrir como era estar do outro lado. Voltei ao escritório e passei o resto da tarde planejando minha próxima jogada. Não seria vingança, seria justiça. Madison precisava entender que suas ações tinham consequências. E eu ia ter certeza de que ela entendesse da forma mais clara possível. Naquela noite, em casa, liguei para minha prima Jessica. Jess, sou eu, Sarah. Você tem uns minutinhos para conversar? Preciso te contar uma coisa sobre a Madison e esse noivado dela. Jessica atendeu o telefone no 3º toque, com aquela voz sempre animada que me lembrava dos fins de semana na casa da vovó quando éramos crianças. Sarah, que surpresa gostosa! Como você tá? Ainda tô pensando na festa de aniversário da semana passada. Foi tão interessante. A forma como ela disse interessante me deu a deixa perfeita. Jessica, foi exatamente sobre isso que eu queria conversar com você. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com esse noivado da Madison. Estranha como? Respirei fundo. Jessica sempre foi a prima mais próxima de mim na família. 3 anos mais nova, ela cresceu sendo mais uma irmã do que prima. Diferente da Madison, Jessica sempre me apoiou e nunca teve aquela necessidade de competir por atenção. Se havia alguém em quem eu podia confiar, era ela. Jess, você pode guardar um segredo? Um segredo sério? Claro! O que aconteceu? Contei tudo para ela. O relacionamento que tive com Tyler, como ele terminou comigo, a forma como Madison anunciou o noivado na minha festa, a descoberta de que eles trabalharam juntos profissionalmente, a conversa que tive com Tyler no almoço, tudo. Jessica ficou em silêncio por alguns segundos depois que eu terminei. Peraí, ela finalmente disse. Você tá me dizendo que a Madison foi atrás do seu ex-namorado propositalmente e agora tá noiva dele? Exatamente. Que filha da... Desculpa, Sarah, mas isso é doentio. Mesmo para os padrões da Madison, isso é muito baixo. O alívio de finalmente ter alguém validando os meus sentimentos foi imenso. Por dias eu havia questionado se estava sendo dramática demais ou paranoica. Jess, tem mais uma coisa. Tyler está enfrentando problemas financeiros sérios no trabalho, um processo por negligência financeira. E pela conversa que tivemos, a Madison está ajudando ele financeiramente. Então ele está com ela por dinheiro. Pelo menos em parte. E ela está com ele para me atingir. É uma farsa completa. Jessica suspirou profundamente. Sarah, você precisa expor isso. Não pode deixar ela se casar com base numa mentira. Eu sei, mas preciso fazer isso da forma certa. Se eu simplesmente contar para os nossos pais, eles vão achar que eu estou sendo ciumenta ou vingativa. Você tem razão. Precisa de provas concretas. Ou quê? Ou precisa fazer com que eles se exponham sozinhos.
Interessante. O que você quer dizer? Bom, se o relacionamento deles é realmente uma farsa, se Tyler só está interessado no dinheiro dela e ela está só interessada em te provocar, então eventualmente as rachaduras vão aparecer. Principalmente se houver pressão suficiente. Que tipo de pressão? Deixa eu pensar. Quando é o casamento deles? Ainda não marcaram data oficial. Pelo que a Madison falou, eles querem casar no início do próximo ano. Então ainda tem tempo, Sarah. Eu tenho uma ideia, mas você precisa confiar em mim. Que ideia? Você conhece o Michael Chen, meu amigo da faculdade que trabalha no Portland Business Journal? Conheço de nome. Por quê? Porque se Tyler está realmente enfrentando um processo por negligência financeira, isso é exatamente o tipo de história que o Michael adora, especialmente se envolver alguém de uma empresa grande como a Portland Financial Group. Senti um frio no estômago. Jessica, eu não quero destruir a carreira dele. Sarah, ele destruiu a própria carreira quando deu conselhos negligentes que custaram $200 mil a um cliente. Você não está inventando nada, só está permitindo que a verdade venha à tona. Ela tinha razão. E se a história se tornasse pública, Madison descobriria exatamente com quem estava se envolvendo. Mas como isso me ajudaria com a Madison? Pensa bem, se a história sobre Tyler sair no jornal, uma de duas coisas vai acontecer. Ou a Madison vai descobrir que ele não é o príncipe encantado que ela pensou que fosse e vai terminar com ele, ou ela vai ficar do lado dele e nossa família toda vai descobrir que o futuro genro perfeito, na verdade, é um cara com sérios problemas éticos. E em qualquer um dos casos, a verdade sobre eles vai começar a aparecer. Exato. E aí você pode revelar o resto da história com evidências para apoiar. Ficamos conversando por mais 1 hora, refinando o plano. Jessica ligaria para o Michael no dia seguinte, passaria as informações sobre Tyler que eu tinha do escritório, sem violar a confidencialidade cliente, claro, mas direcionando ele para onde procurar informações públicas, e deixaria a história seguir seu curso natural. Na terça-feira de manhã, cheguei ao trabalho com uma sensação estranha de antecipação. Jennifer Walsh estava na cozinha preparando café quando eu cheguei. Bom dia, Sarah. Novidades sobre o caso Morrison? Na verdade, queria te perguntar sobre isso. Os documentos do processo são públicos, não são? Uma vez que foram protocolados no tribunal, sim. Por quê? É só curiosidade acadêmica. Nunca acompanhei um caso de negligência financeira de perto. Jennifer me olhou com interesse. Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de caso, eu posso te dar acesso aos arquivos. Pode ser uma boa experiência educacional. Seria ótimo. Passei a manhã estudando os documentos do caso contra Tyler. Era pior do que a Jennifer havia inicialmente descrito. Tyler não só havia dado conselhos questionáveis, ele havia deliberadamente escondido informações sobre os riscos dos investimentos que recomendou. Havia e-mails dele prometendo retornos garantidos em investimentos que ele sabia serem especulativos. Às 2 da tarde, meu telefone tocou. Era Jessica. Sarah, conversei com o Michael. Ele está interessado na história. Vai começar a investigar hoje mesmo. Ele disse quanto tempo vai levar? Algumas semanas para investigar tudo completamente. Mas ele disse que se for realmente tão grave quanto parece, a história pode sair até o final do mês. Perfeito. Isso me daria tempo para me preparar para as consequências. Na quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Estava almoçando no café perto do escritório quando uma mulher se aproximou da minha mesa. Desculpa incomodar, mas você é a Sarah Thompson? Era uma mulher na faixa dos 40 anos, bem vestida, com uma expressão nervosa. Sou sim. Você é? Linda Morrison. Sou mãe do Tyler. Meu coração disparou. Oh, prazer em conhecê-la. Posso sentar? Preciso conversar com você sobre algo importante. Acenei para a cadeira vazia à minha frente, tentando manter a expressão neutra. Sarah, eu sei que você e Tyler namoraram, e sei que agora ele está noivo da sua irmã. É uma situação complicada. Linda suspirou profundamente. Tyler me contou que conversou com você ontem, sobre os problemas dele no trabalho, sobre o relacionamento com sua irmã. Ele contou?
Tyler sempre me conta tudo quando tá realmente preocupado. E ele tá muito preocupado, Sarah. Muito mesmo. Linda pausou, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Posso ser franca com você? Por favor. Eu nunca gostei da Madison. Desde o primeiro dia que Tyler trouxe ela para casa. Há algo nela que me incomoda profundamente. Ela é calculista, manipuladora, e Tyler é muito ingênuo para perceber. Interessante, a mãe dele também via através da fachada da Madison. Por que tá me contando isso? Porque Tyler me contou que você alertou ele sobre se casar com ela, e porque eu acho que você pode ser a única pessoa capaz de tirá-lo dessa situação antes que seja tarde demais. Senhora Morrison, com todo o respeito, não acho que seja minha responsabilidade salvar Tyler de suas próprias escolhas. Você tem razão, não é sua responsabilidade. Mas, Sarah, você conhece Tyler. No fundo, ele é uma boa pessoa que tomou decisões ruins, e sua irmã está se aproveitando de um momento de vulnerabilidade dele. Eu estudei o rosto dela. Havia genuína preocupação ali, mas também algo mais. Uma mãe desesperada tentando proteger o filho. O que exatamente você quer que eu faça? Tyler respeitava você quando vocês namoravam. Respeitava suas opiniões, sua inteligência. Se alguém pode fazê-lo entender o erro que ele está cometendo, é você. Eu já tentei, Sra. Morrison. Ele precisa tomar a sua própria decisão. Linda acenou tristemente. Eu sei. Só, se você tiver qualquer influência sobre ele, por favor use. Não pela sua família, não por mim, mas por ele. Tyler está prestes a cometer o maior erro da vida dele. Depois que ela saiu, fiquei sentada sozinha, processando a conversa. Mesmo a mãe do Tyler via que o relacionamento era problemático. Isso confirmava que minha percepção não estava distorcida pela mágoa pessoal. Mas também me deu uma nova perspectiva. Tyler não era só um vilão nessa história. Ele também estava sendo manipulado pela Madison. Naquela noite, tomei uma decisão. Se ia expor a verdade sobre Tyler e Madison, ia fazer isso da forma certa. Não por vingança, mas porque várias pessoas estavam sendo prejudicadas por essa farsa, inclusive o Tyler. Era hora de acelerar o plano. 2 semanas depois da conversa com Linda Morrison, eu estava no meio de uma revisão de contratos quando o meu celular vibrou com uma mensagem de Jessica. Liga para mim agora! Saí da mesa e fui para a área externa do escritório. Jess, o que aconteceu? Sarah, o Michael publicou a matéria. Tá online agora no site do Portland Business Journal. Meu coração acelerou. Já? Ele disse que levaria mais tempo? Aparentemente, ele descobriu mais coisas do que esperava. Sarah, a história é devastadora. Tyler não está só enfrentando um processo. Ele tem um histórico de práticas questionáveis que remonta a 3 anos. Corri de volta para minha mesa e abri o site do jornal. Lá estava, na primeira página. Consultor de investimentos da Portland Financial Group, acusado de múltiplas práticas negligentes. A matéria era detalhada e damning. Michael havia descoberto que Tyler estava enfrentando não só o processo que eu conhecia, mas 2 queixas menores que haviam sido resolvidas discretamente pela empresa. Havia citações de clientes prejudicados, análises de especialistas sobre práticas antiéticas no setor e uma declaração oficial da Portland Financial Group dizendo que estavam cooperando totalmente com as investigações. O mais devastador era um parágrafo específico. Segundo fontes internas, Morrison teria garantido retornos de até 30% ao ano em investimentos que qualquer profissional experiente saberiam serem impossíveis de garantir. Quando questionado sobre essas promessas, Morrison teria dito a colegas que os clientes ouvem o que querem ouvir. Era pior do que eu imaginava. Tyler não era só incompetente, ele era deliberadamente desonesto. Meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Sarah, é o Tyler. Sua voz soava desesperada. Você viu? Vi. Sarah, eu preciso te ver. Preciso explicar. Tyler, não temos nada para conversar. Por favor, só 5 minutos. Eu acho que sei como essa história vazou. Isso me chamou a atenção. Como assim?
Alguém deu informações específicas para o jornalista, informações que só algumas pessoas teriam acesso, e, coincidentemente, depois que eu conversei com você, essa história aparece. Mantive minha expressão neutra. Tyler, você está enfrentando múltiplos processos. Qualquer jornalista investigativo competente descobriria isso. Não é só isso. O repórter sabia detalhes específicos sobre e-mails internos, sobre conversas que tive com colegas. Alguém com acesso a informações legais passou isso para ele. Ele estava certo, claro, mas eu não ia admitir nada. E por que você acha que eu faria isso? Tyler me olhou com uma expressão entre raiva e desespero. Porque você quer me destruir por causa da Madison. Tyler, você se destruiu sozinho quando decidiu ser desonesto com seus clientes. E quando decidiu usar a minha irmã para esconder seus problemas financeiros. Eu não estou usando a Madison. Não? Então por que ela está pagando suas contas? Tyler ficou em silêncio por um momento. Como você sabe disso? Porque não é difícil conectar os pontos. Você está enfrentando problemas financeiros há meses, provavelmente desde que os primeiros clientes começaram a reclamar. Madison tem dinheiro guardado, ela sempre foi boa em economizar. E de repente vocês ficam noivos depois de apenas alguns meses de relacionamento. Não é assim. Tyler, eu não me importo mais com o que você faz da sua vida, mas me importo com o que você fez com a minha família. Madison pode ser manipuladora, mas ela não merece ser enganada por alguém que só está com ela por conveniência. Tyler baixou a cabeça. Sarah, você precisa entender. Eu me meti numa situação muito complicada no trabalho. Cometi erro, sim, mas não foi intencional. E quando conheci a Madison, ela parecia genuinamente interessada em me ajudar. E você deixou. Eu deixei porque estava desesperado. Você não entende a pressão que eu estava enfrentando? Os processos, os advogados, a possibilidade de perder meu emprego. E agora, com a matéria publicada, sua carreira está oficialmente acabada. Tyler passou as mãos pelo cabelo. Eu sei. A Partland Financial me demitiu 1 hora depois da matéria sair. 20 minutos depois, a Madison me ligou, gritando, querendo saber por que eu não contei para ela sobre os processos. Interessante. E o que você disse? A verdade. Que eu estava tentando resolver tudo antes de preocupá-la, que não queria que ela se estressasse desnecessariamente. E ela acreditou? No começo, sim. Mas então ela começou a fazer perguntas sobre dinheiro, sobre por que eu preciso da ajuda dela, sobre por que eu não tenho economias depois de trabalhar em finanças por anos. E aí? Aí ela percebeu que eu não sou o homem bem-sucedido que ela pensou que estava namorando, e a coisa desandou rapidamente. Vocês terminaram? Não oficialmente, mas ela disse que precisa reavaliar algumas coisas. Foi embora do meu apartamento e disse que ia ficar na casa dos pais por uns dias. Senti uma mistura de satisfação e, surpreendentemente, um pouco de pena. Não de Tyler, ele havia criado essa situação, mas de Madison. Por mais que ela tivesse me magoado, descobri que o seu noivo havia mentido sobre aspectos fundamentais da vida dele, devia ser devastador. Tyler, posso te dar um conselho? Claro. Conta tudo para ela. Sobre nosso relacionamento, sobre como vocês realmente se conheceram, sobre por que você aceitou namorar ela sabendo quem ela era, tudo. Por quê? Porque vocês dois merecem um relacionamento baseado na verdade. Se vocês realmente se amam, vão conseguir superar isso. Se não, é melhor descobrir agora do que depois do casamento. Tyler ficou olhando para mim por um longo momento. Você realmente acredita que a gente se ama? A pergunta me pegou de surpresa. Vocês é que sabem disso. Tyler, posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei para ninguém. Assenti. Eu nunca superei nosso relacionamento completamente. Quando terminei com você, foi porque eu estava com medo. Medo de me comprometer de verdade, medo de não ser bom o suficiente para você. E quando conheci a Madison, foi como ter uma segunda chance de estar perto de você, de alguma forma. Senti um aperto no peito. Tyler, eu sei que é doentio, eu sei que é errado, mas a Madison me lembrava você em tantos aspectos, a inteligência, a determinação, até a forma de rir. Só que ela era mais fácil,
menos desafiadora. Não me fazia questionar minhas escolhas o tempo todo. Isso não é justo com ela. Eu sei, e por isso que independente do que acontecer com os processos, com o trabalho, com tudo, eu vou contar a verdade para ela, toda a verdade. Tyler se levantou da mesa. Sarah, eu sei que eu estraguei tudo, com você, com a Madison, com a minha carreira, mas obrigado. Por quê? Por me forçar a enfrentar a realidade, por não deixar eu continuar vivendo essa mentira. Depois que ele saiu, fiquei sentada sozinha processando a conversa. Tyler finalmente ia contar a verdade para Madison. Isso significava que ela descobriria sobre nosso relacionamento, sobre como a gente realmente se conheceu, sobre tudo. Parte de mim se sentia avinada. Madison finalmente descobriria que as ações dela tinham consequências, mas outra parte de mim se sentia vazia. Não havia satisfação real em ver duas pessoas que eu conhecia se destruindo mutuamente. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Jessica. Vi a matéria. Como você está se sentindo? Respondi. Confusa. Vou te ligar mais tarde. Voltei para o escritório, mas não consegui me concentrar pelo resto da tarde. Ficava imaginando a conversa que Tyler e Madison estavam tendo naquele momento. Imaginando como Madison reagiria ao descobrir que havia sido enganada. Imaginando como nossos pais reagiriam quando soubessem a verdade. Às 6 da tarde, quando estava me preparando para ir embora, o meu telefone tocou. Era a Madison. Sarah, precisamos conversar, agora. Desliguei o telefone com o coração disparado. Era isso, o momento que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Madison estava vindo, e finalmente teríamos a conversa que deveríamos ter tido há meses. Uma conversa que mudaria tudo entre nós para sempre. 20 minutos depois do telefonema, ouvi a batida na porta. Não era uma batida normal, eram pancadas impacientes, quase desesperadas. Respirei fundo antes de abrir. Madison estava parada no corredor, ainda usando o vestido de trabalho, mas completamente descabelada. Rímel borrado, olhos vermelhos, as mãos tremendo ligeiramente. Era a primeira vez na vida que eu via a minha irmã perfeita numa condição tão vulnerável. Entra, disse, me afastando da porta. Ela entrou no meu apartamento e ficou parada no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Suas mãos nervosas brincavam com a alça da bolsa. Senta, Madison. Quer água? Café? Não quero nada. Sua voz saiu áspera. Só quero respostas. Sentei no sofá, deixando a poltrona livre para ela. Madison permaneceu de pé por alguns segundos antes de finalmente se sentar, rígida como se estivesse numa entrevista de emprego. Tyler me contou que vocês namoraram, por 8 meses, ano passado. É verdade. E que ele terminou com você por mensagem de texto. Também é verdade. Madison fechou os olhos e massageou as têmporas. Por que você não me contou? Quando? Quando você anunciou o noivado na minha festa de aniversário? Ou quando você mentiu para todo mundo sobre como vocês se conheceram? Eu não menti sobre como nos conhecemos. Madison, vocês não se conheceram numa cafeteria. Vocês trabalharam juntos numa startup. E antes disso, Tyler me contou que você foi na festa da empresa dele 3 semanas depois de ele terminar comigo. Madison ficou em silêncio por um momento, seu rosto ficando gradualmente mais pálido. Como você descobriu sobre a festa? Facebook, as fotos ainda estão lá se você quiser conferir. Ela baixou a cabeça e por um momento pensei que ela fosse chorar, mas quando levantou o rosto novamente, havia algo diferente em sua expressão. Não era vulnerabilidade, era raiva. Tá bom, Sarah, você quer a verdade? Vou te dar a verdade. Madison se levantou e começou a andar pela sala, suas mãos gesticulando nervosamente. Sim, eu soube que vocês tinham namorado. Sim, eu fui atrás dele propositalmente. E sim, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. A confissão direta me pegou de surpresa, mesmo eu já sabendo da verdade. Por que, Madison? Por que você faria isso? Ela parou de andar e me encarou diretamente. Porque eu estava cansada, Sarah. Cansada de sempre viver na sua sombra. Na minha sombra?
Madison, você sempre foi a filha favorita. Pra quê? Pra ser bonita? Pra ser divertida? Pra ser a decoração da família? Sua voz estava ficando mais alta. Você sabe quantas vezes eu ouvi nossos pais falando sobre como você era a inteligente, a responsável, a que ia ter sucesso na vida? Isso me deixou genuinamente confusa. Madison, nossos pais sempre te elogiavam. Eles me elogiavam como se elogiam um animal de estimação fofo. Que linda, que criativa, que doce. Mas quando falavam de futuro, de orgulho real, era sempre sobre você. A Sarah vai ser advogada, a Sarah é tão dedicada, a Sarah nunca nos decepciona. Ela se sentou novamente, dessa vez mais próxima de mim. Você quer saber por que eu fui atrás do Tyler? Porque pela primeira vez na minha vida eu consegui algo que você queria e não conseguiu manter. Pela primeira vez eu fui a escolha de alguém. Senti como se tivesse levado um tapa. Madison, Tyler não me escolheu em detrimento de você. Ele nem te conhecia quando terminamos. Mas depois ele me conheceu e ficou comigo. E pela primeira vez eu tive algo que você teve e perdeu. A honestidade brutal da confissão dela me deixou sem palavras por alguns segundos. Então você admite que fez isso para me magoar? No começo, sim. Mas depois eu realmente comecei a gostar dele, Sarah. Não foi só vingança. Eu realmente achei que podia funcionar. E agora, depois de descobrir os processos, sobre os problemas financeiros, sobre ele ter mentido para você sobre tudo? Agora eu não sei o que pensar. Sua voz ficou pequena. Tyler me contou que nunca superou você completamente, que uma parte dele ficou comigo porque eu lembrava você. Ela olhou para as próprias mãos. Imagina como é descobrir que o homem com o que você tá noiva te escolheu como substituta da sua própria irmã. Pela primeira vez que ela chegou, eu senti genuína pena para Madison. Não porque ela não merecia as consequências das ações dela, mas porque a situação tinha se tornado uma bagunça dolorosa para todos os envolvidos. Madison, eu sinto muito que você tenha se sentido na minha sombra todos esses anos. Eu realmente não sabia. Como você poderia saber? Você sempre foi tão focada nas suas próprias coisas, nos seus próprios problemas. Nunca percebeu como eu me sentia, sendo sempre a irmã da Sarah. Mas isso não justifica o que você fez. Eu sei. Ela chorou. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu sei que não justifica. E eu sei que eu estraguei tudo. Nos sentamos em silêncio por alguns minutos. Eu processando tudo que ela tinha confessado e ela lidando com o peso das próprias palavras. O que você vai fazer agora? Não sei. Tyler quer conversar amanhã. Ele disse que não quer terminar o noivado, que quer tentar fazer dar certo. Mas como eu posso confiar nele depois de tudo isso? E como ele pode confiar em você depois de descobrir que você foi atrás dele propositalmente? Você acha que ele não pode confiar em mim? Madison, você mentiu para ele sobre como se conheceram. Você escondeu que sabia que ele havia namorado comigo. Você construiu um relacionamento baseado numa manipulação desde o primeiro dia. Mas eu realmente me apaixonei por ele. Baseado em quê? Na pessoa que ele realmente é ou na pessoa que vocês fingiram ser um pro outro? Madison ficou em silêncio, aparentemente processando a pergunta. Sarah, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda tem sentimentos pelo Tyler? A pergunta me pegou desprevenida. Por que você quer saber? Porque preciso entender se você fez tudo isso por vingança ou se há algo mais. Pensei cuidadosamente antes de responder. Madison, eu não tenho mais sentimentos românticos pelo Tyler. Esse capítulo da minha vida fechou há muito tempo, mas eu me senti traída por você. Minha própria irmã foi atrás do meu ex-namorado e depois mentiu sobre isso. Foi isso que me magoou, não o fato de vocês estarem juntos. E a matéria no jornal? Você estava envolvida nisso? Decidi ser completamente honesta. Sim, eu passei informações para um jornalista através da Jéssica. Por quê? Porque Tyler estava mentindo para você sobre quem ele realmente era, porque vocês dois estavam construindo um relacionamento baseado em mentiras, e porque... Sim, porque eu queria que você sentisse como é ser enganada por alguém em quem confia. Madison assentiu lentamente. Então,
Você me vingou. Eu expus a verdade. A vingança foi uma consequência. Ela se levantou do sofá e caminhou até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Sarah, eu tenho uma confissão para fazer. Meu estômago se contraiu. Que confissão? Quando anunciei meu noivado na sua festa, eu sabia que ia te magoar. Eu planejei tudo. A surpresa, o timing, até mesmo o que eu ia falar. Eu queria que você se sentisse pequena naquela noite. A confissão não me surpreendeu, mas ainda doeu ouvir em voz alta. Por que tá me contando isso agora? Madison se virou para me encarar. Porque eu quero me desculpar. De verdade. Não porque fui pega, mas porque eu finalmente entendo o quanto eu te machuquei. E o que mudou? Senti na pele como é ser manipulada. Como é descobrir que alguém em quem você confia não é quem você pensou que fosse. Como é ser humilhada publicamente. Ela pausou. Tyler pode ter problemas, pode ter mentido para mim, mas pelo menos ele nunca foi cruel de propósito. Eu fui. Caminhei até onde ela estava e ficamos lado a lado, olhando pela janela. Madison, eu aceito seu pedido de desculpas, mas isso não significa que as coisas voltarão a ser como eram antes entre nós. Eu sei, e entendo se você nunca conseguir me perdoar completamente. Não é questão de perdão, é questão de confiança. E confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Madison assentiu. E, Tyler, o que você acha que eu deveria fazer? Pensei por um momento antes de responder. Acho que vocês deveriam terminar. Não por raiva, não por vingança, mas porque o relacionamento de vocês nasceu pelos motivos errados. Vocês dois merecem algo real, algo baseado na verdade. E se ele discordar? Então vocês conversam, como adultos, sem mentiras, sem manipulação, sem jogos. Só a verdade nua e crua sobre o que vocês realmente sentem um pelo outro. Madison suspirou profundamente. Você tem razão. Eu já sabia, mas precisava ouvir de alguém. Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Sarah, obrigada por me forçar a enxergar a realidade. Não foi fácil, mas era necessário. Madison. Sim? Da próxima vez que você se sentir na minha sombra, conversa comigo. Somos irmãs, deveríamos estar do mesmo lado. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Da próxima vez, eu converso. Depois que ela saiu, sentei no sofá e finalmente permiti que as emoções da noite me atingissem completamente. Havia alívio por finalmente ter tido a conversa que precisávamos ter há meses. Havia tristeza pelo relacionamento que Madison e eu perdemos pelo caminho. E havia uma estranha sensação de fechamento. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava pronta para seguir em frente de verdade. 3 meses depois da nossa conversa, eu estava organizando os últimos detalhes para minha mudança para Seattle quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Sarah, é a Linda Morrison. A mãe do Tyler. Não falava com ela desde aquele almoço awkward há meses. Linda, oi, como você tá? Tô bem, querida. Na verdade, eu tô ligando para te agradecer. Me agradecer por quê? Porque Tyler me contou tudo o que aconteceu. Sobre a Madison, sobre o relacionamento, sobre como você ajudou ele a enxergar a verdade. Ele finalmente terminou o noivado na semana passada. Isso me surpreendeu. Eu não sabia que a Madison e o Tyler estavam dando um tempo, mas não sabia que tinham oficialmente terminado. Como ele tá? Melhor. Pela primeira vez em meses, parece que tá em paz consigo mesmo. Conseguiu um emprego novo numa empresa menor, fazendo consultoria básica em finanças pessoais. Não é glamuroso como o trabalho anterior, mas é honesto. Fico feliz em saber. Sarah, posso te perguntar uma coisa? Claro. Tyler mencionou que você está se mudando para Seattle. Ele queria saber se podia te escrever uma carta de despedida. Nada romântico, só um fechamento adequado para vocês dois. Pensei por um momento, parte de mim queria deixar o passado para trás completamente, mas outra parte entendia que Tyler também precisava de closure. Pode passar meu endereço para ele, mas deixe claro que é só para closure, nada mais. Claro, querida. E Sarah, obrigada por não ter permitido que meu filho arruinasse completamente a vida dele.
Depois que desliguei, voltei para as caixas espalhadas pela sala. Em uma semana eu estaria começando uma nova vida em Seattle, trabalhando como paralegal sênior numa firma especializada em direito ambiental. Era uma oportunidade que havia surgido através de um contato da faculdade, e pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente empolgada com meu futuro profissional. A decisão de me mudar havia sido gradual. Depois da conversa com Madison, percebi que precisava de espaço para crescer sem carregar o peso da dinâmica familiar disfuncional que havíamos criado ao longo dos anos. Portland tinha muitas memórias, algumas boas, outras nem tanto. Seattle representava um novo começo. 2 horas depois, enquanto eu embalava meus livros, a campainha tocou. Era Madison. Oi, ela disse timidamente. Posso entrar? Ela parecia diferente. O cabelo estava mais curto, menos produzido. Usava jeans e uma blusa simples, sem maquiagem exagerada. Havia algo mais real nela. Claro, entra, mas cuidado com as caixas. Madison entrou e olhou ao redor da sala praticamente vazia. Então é verdade que você está se mudando. É verdade. Quando? Sábado que vem. Ela assentiu e ficou parada no meio da sala, claramente incomodada. Madison, senta, fala o que veio falar. Ela se sentou na beirada do sofá, as mãos entrelaçadas no colo. Eu terminei com o Tyler, oficialmente. Linda Morrison me contou. Como você tá? Aliviada, na verdade. Foi a decisão certa. A conversa que tivemos aqui naquela noite me fez perceber que eu não amava o Tyler. Eu amava a ideia de ter conseguido algo que você havia perdido. E como foi a conversa com ele? Difícil, mas necessária. Ele também admitiu que nunca me amou de verdade. Disse que estava tentando usar nosso relacionamento para se convencer de que havia superado você. E que quando isso não funcionou, ficou comigo por conveniência financeira. Madison pausou, brincando com uma mecha de cabelo. Foi humilhante perceber que nenhum de nós estava realmente apaixonado, que construímos um relacionamento inteiro baseado em motivações erradas. Mas pelo menos vocês foram honestos no final. E o Tyler? Ele está tentando se reconstruir, conseguiu um trabalho novo, está fazendo terapia, pagando as dívidas devagar. Acho que ele vai ficar bem. E você? Madison suspirou. Eu também comecei terapia. Descobri que tenho questões bem profundas com competição e autoestima que vão muito além da nossa relação de irmãs. Isso me surpreendeu positivamente. Como está sendo? Difícil, mas esclarecedor. Eu sempre soube que era competitiva, mas não percebia o quanto isso estava me impedindo de ter relacionamentos genuínos com as pessoas. Ela olhou diretamente para mim. Sarah, eu vim aqui para que você saiba que eu entendo por que você está se mudando, e eu apoio a sua decisão. Obrigada. Mas eu também quero que você saiba que vou sentir sua falta. Muito. Senti meus olhos marejarem. Eu também vou sentir sua falta, Mads. Fazia anos que eu não a chamava pelo apelido de infância. Você acha que um dia poderemos ser realmente irmãs? Não competidoras, não rivais, mas irmãs de verdade? Acho que sim, mas vai levar tempo e trabalho de ambas as partes. Madison assentiu. Eu tô disposta a trabalhar nisso, mesmo com a distância. Ela se levantou e tirou uma caixa pequena da bolsa. Trouxe uma coisa para você. Abri a caixa e encontrei um colar delicado com um pingente em formato de âncora. Era da vovó Eleanor, Madison explicou. Ela sempre dizia que você era a âncora da família, a pessoa que mantinha todo mundo com os pés na terra. Eu sempre tive ciúmes disso, mas agora entendo que era um elogio, não uma limitação. Peguei um colar com cuidado. Vovó Eleanor havia morrido quando eu tinha 15 anos, e eu adorava esse colar. Madison, eu não posso aceitar isso. É uma herança de família. É por isso mesmo que eu tô te dando. Você sempre foi mais filha dela do que eu. E além disso, ela sorriu,
Quero que você tenha algo para se lembrar de que, apesar de tudo, você tem uma família aqui em Portland. Coloquei o colar e abracei minha irmã pela primeira vez em anos. Foi um abraço hesitante no início, mas que se tornou genuíno. Obrigada, Mads. Mads? Sim? Promete que vai me ligar quando chegar em Seattle, só para eu saber que você chegou bem? Prometo. Depois que Madison saiu, terminei de embalar minhas coisas com um sentimento estranho de completude. Não era felicidade total, havia muita dor e mágoa que ainda precisariam de tempo para curar. Mas era paz, era a sensação de que finalmente todas as cartas estavam na mesa. No sábado, Jessica me ajudou a carregar as últimas caixas no caminhão da mudança. Meus pais vieram se despedir e pela primeira vez senti que eles me viam como uma pessoa adulta fazendo escolhas adultas, não como a filha certinha seguindo um roteiro pré-determinado. Cuida-se bem lá, disse papai, me abraçando apertado. E não some completamente da nossa vida, acrescentou mamãe com lágrimas nos olhos. Madison chegou na última hora, carregando um café grande e um saco de rosquinhas do meu café preferido. Pra viagem, sei que você gosta de dirigir com café e açúcar. Durante os primeiros quilômetros na estrada, refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O Tyler que conheci quando namorávamos não era uma pessoa ruim. Era alguém perdido que tomou decisões questionáveis. A Madison, que cresceu comigo, não era um monstro. Era alguém lutando com inseguranças profundas que se manifestavam de formas destrutivas. E eu havia aprendido que às vezes é necessário lutar por si mesma, que é possível se defender sem se tornar cruel, que a verdade, mesmo quando dolorosa, é sempre melhor do que uma mentira confortável. 2 semanas depois de chegar em Seattle, recebi 2 cartas no mesmo dia. A primeira era de Tyler. Uma carta de 3 páginas manuscrita, pedindo desculpas genuínas por todas as suas ações e explicando como a nossa situação o havia ajudado a perceber padrões destrutivos na sua vida. Ele terminou dizendo que estava agradecido por eu ter salvado tanto ele quanto a Madison de um casamento que teria sido desastroso. A segunda carta era de Madison, mais curta, mas igualmente sincera. Ela contava sobre seu progresso na terapia, sobre como estava aprendendo a se valorizar sem precisar diminuir outras pessoas e sobre como estava genuinamente feliz por eu ter encontrado coragem para buscar minha própria felicidade. No final da carta, havia uma única linha que me fez chorar. Obrigada por me ensinar que amor verdadeiro entre irmãs significa querer que a outra pessoa seja feliz, mesmo quando isso dói. Guardei as 2 cartas numa gaveta da minha nova escrivaninha, ao lado da foto que tirei com Madison no dia da mudança. A primeira foto nossa juntas em anos, onde ambas estávamos genuinamente sorrindo. 6 meses depois, quando recebi um telefonema de Madison me contando que havia conhecido alguém novo, alguém que me aceita como eu sou, sem precisar competir com ninguém, eu sorri genuinamente pela primeira vez pensando na felicidade dela. E quando ela me perguntou se eu estaria disposta a conhecê-lo na próxima vez que visitasse Portland, respondi sem hesitação. Claro, mal posso esperar. Porque às vezes, as melhores vinganças são aquelas que transformam todo mundo envolvido em versões melhores de si mesmos. E às vezes, perder é na verdade ganhar tudo que realmente importa. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.